dia, começou a gravação. Eu queria passar a palavra já para a professora Liane Taroco. A Liane dispensa apresentações, né? O currículo Lattes dela tem mais de 100 páginas em fonte 8, então eu não vou poder falar todo o currículo dela. Porém, algumas coisas, a Liane é uma pioneira da internet no Brasil, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do curso atualmente, né, coordenadora do curso de pós-graduação em informática na educação. Se alguém tiver interessado em fazer um doutorado em informática na educação, seria um bom lugar para começar, nota máxima CAPES. E então, a palestra da Liane agora é de vídeo colaboração e ferramentas de apoio para inovação pedagógica com tecnologia. Só para entenderem um pouco da pessoa, sim, que a gente está falando. Aqui em Porto Alegre, ontem deu um temporal muito forte e de noite um vendaval muito forte. Então eu estou com luz, mas sem internet, entrando pelo 4G. Outras pessoas aqui de Porto Alegre estão via 4G. A Liane está sem luz, sem internet. Então ela está entrando pelo 4G com o notebook, com a bateria do notebook, e ela se agasalhou bem e foi para fora de casa por causa da luminosidade para dar uma melhor palestra. Então, só para entender a garra da pessoa que vocês estão para assistir a palestra agora. Liane, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui. E já passo a palavra para ti, sem mais delongas. Obrigado. Bom, na verdade eu fui para a rua, mas estava muito frio lá fora, tinha um vento, e aí a minha filha disse, não, mas quem sabe tu senta de frente para a janela, e eu digo, boa ideia, voltamos correndo com todos os equipamentos, e aí tá dando certo, tá meio esquisita a iluminação, mas enfim, vamos ver. Pode ser que dê algum tropeço na metade da palestra, que eu estou com 2 celulares aqui para usar de roteador. Se um deles terminar a bateria, eu pego o outro, aí vai ter um tempozinho aí de trânsito. O notebook deve aguentar bem 3 horas. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, esse convite, que muito me honrou, e também dizer que foi uma oportunidade para mim também olhar como é que é tudo que eu fiz em videoconferência, relembrar, pensar um pouco sobre o assunto. Qualquer palestra é sempre um desafio para a gente. E eu juntei, então, algumas ideias aí, um pouco de história também, como é que eu evoluí no uso da videoconferência como recurso educacional, principalmente. Então, o nosso... Opa! Não está aparecendo, gente, para mim aqui, o mais para avançar talvez vocês tenham que me colocar como apresentadora. Eu coloquei agora como apresentadora a parte inferior. Agora apareceu. Isso. Joia. Então tá. Então, como o Walter falou, eu hoje estou ligada ao pós-graduação em informática na educação, mas há anos atrás, quando eu comecei, eu estava com o pós-graduação em ciência da computação. Orientei diversas dissertações de mestrado nessa área de videoconferência e trabalhávamos com os primeiros sistemas pioneiros aí de videoconferência. Já lá na década de 90, eu já fazia algumas experiências, porque eu tinha uma disciplina que eu ministrava na Faculdade de Educação, computador na educação, que tinham alguns alunos que estavam no campus do Vale, 17 quilômetros daqui. E era meio complicado para eles saírem de uma aula lá e virem correndo para a minha aula. Então, a gente fez as primeiras experiências, né, de videoconferência para colocar os alunos online na outra sala e eu poder orientar, conversar. Lá tinha um monitor. Quer dizer, eram tempos pioneiros quase da gente abrir mato a facão, como se diz por aqui. Então, hoje em dia, com esse vírus chinês maldito que está por aí, a gente é obrigado a usar. Então, a disciplina que eu estou agora ministrando na graduação
está toda sendo ministrada, porque ela já era via EAD, usando videoconferência, e nesse semestre eu experimentei 3 sistemas. Começamos com o MConf, depois surgiu a ideia do Hangout do MIT, que era muito bom, e a gente pensava assim, casado com o Scratch, que era o assunto que eu estava ensinando, e mais recentemente, como a URGS se inclinou a usar o Google Meet, eu passei a usar ele também e experimentar. Bom, então, o que a gente fez por aí, né? Eu vou mostrar agora nessa apresentação. A primeira coisa é, para que videoconferência? Né? O que a gente faz com videoconferência? Então, eu gostaria que vocês, para começo de conversa, me ajudassem a elicitar dados sobre como é que as pessoas se preparam para ir para uma videoconferência e o que elas usam em termos de ferramenta. Nesse sentido, eu preparei uma pequena enquete usando essa ferramenta Mentimeter, e vocês podem acessar o endereço que está ali na apresentação, que ou vão direto, se vocês tiverem um leitor de QR Code, podem ler esse código de barras, ou vocês vão para esse endereço, ou vocês vão para simplesmente www.mente.com e digitem esse código aqui, né, para participar. Eu já vi que tem 3 que já clicaram, né, na preparação, então espero que vocês estejam vendo. A primeira pergunta é: como você se prepara para participar de uma videoconferência? Vocês podem digitar aí à vontade, né, texto livre, as respostas, e as respostas devem aparecer aqui para mim poder fazer um ligeiro comentário. E depois vocês têm uma segunda pergunta, né, que é: quais as atividades que vocês realizam durante as videoconferências das quais têm participado? Aí são palavras curtas que vocês vão tentar responder, espero que dê certo, né? E o resultado, né, deve aparecer para mim, então, para que eu possa comentar. Ó, já estão aparecendo. Anterior. Como se prepara? Bom, interessante. Se sou apresentador, claro, geralmente preparo uma apresentação de slides. Leituras anteriores, material gráfico, questionamentos, leitura prévia do material a ser trabalhado na reunião, testar a ferramenta de acesso, claro, e o acesso da câmera e microfone, garantir uma boa conexão, busco me preparar sobre o assunto, leitura do material. Esses são os bons alunos que responderam aí no início, porque muitas vezes os meus alunos não leem. E eu olho no Moodle quem é que acessou o material, então eu vejo que 25% a 30% dos alunos não fazem isso que deve fazer, de se preparar, né? Então, ligo o computador, leio a ata, resumo, esse é o meu padrão, né? Também me preparo com luz, fone, água. Água é importante, cadê minha garrafinha? Tá aqui. Depois nós temos verifico a conexão, o som, planejo teste prévio no ambiente com algumas pessoas. Bom, isso é a visão do apresentador, né? Levo a agenda, leio a pauta, leitura prévia do material. Então, a gente vê aqui que temos um pessoal bem né, que se prepara para valer, né? Já temos 32 respostas, mas dá para ter uma ideia, né, de que uma reunião de videoconferência, as pessoas levam algum material, talvez
anotações. Eu costumo levar uma cópia, ou no notebook, levo o notebook para acessar, embora às vezes papel é mais interessante para sublinhar. Eu já vi pessoas que levam um iPad, por exemplo, aqueles de escrever, bonitinho. Eu fico morta de inveja porque eu não tenho um. Então, escrevem em letra cursiva e o software ajeita as letras e depois grava um relatório das anotações. Eu digito, né, anotações, num doc mesmo, do que está acontecendo. Teste do ambiente, anotações, tá. Agora vamos ver as atividades. Passar para outro slide. As atividades realizadas. Então, ele cria um Mentimeter, uma nuvem de palavras, algumas coisas que são meio pequenininhas, mas nós temos aqui enquetes, como essa que eu estou fazendo para vocês, para que a gente possa ouvir, né, a opinião das pessoas, porque elas não estão ali em volta da mesa para a gente fazer uma broadcast storm inicial, uma tempestade de ideias, né? Usa exercícios para o AVA, né? Atividades colaborativas, edição de documentos. Isso está pequenininho, mas eu acho que está sendo diminuída a importância disso, né? Então, enquetes virtuais, cursos online, mostrar sua resposta, o que mais? Compartilhamento de arquivos, isso também é importante, porque a gente às vezes discute sobre aqueles arquivos que foram previamente enviados para os participantes da reunião ou para os alunos, né? E a gente quer chamar a atenção e destacar. Eu até às vezes costumo fazer uma apresentação PowerPoint, resumindo os documentos que eu esperava que os alunos lessem, e aí eu abro esse PowerPoint durante a reunião com os meus alunos, não para fazer uma apresentação como eu estou fazendo agora, mas para perguntar para eles, né? Então, eu paro num slide e diz, ok, isso aqui é um resumo de determinado artigo. O que vocês sabiam já sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? Também coloco no Moodle algumas enquetes, não só uso o Mentimeter, mas previamente, para eles responderem. Aí eu vou lá no Moodle, né, compartilho a tela do Moodle e clico no histograma das respostas. Por exemplo, ontem de tarde eu dei uma aula sobre sala de aula invertida. Tinha 22 alunos. E eu perguntei o que eles sabiam já de sala de aula invertida. A maioria respondeu ou que tinha lido, que tinha ouvido falar, mas 4 responderam que já tinham usado. Aí eu digo, bom, esses 4 aqui agora têm a palavra, estão convidados a comentar alguma coisa sobre a sua experiência de sala de aula invertida. Então, é muito bom quando a gente chama alguém da plateia. Uma das técnicas que eu aprendi há muitos anos atrás sobre como ser uma apresentadora aí um pouquinho melhor, era que a gente devia estabelecer um link com a plateia. Por exemplo, aqui eu não consigo ver, mas se eu olhar os nomes de vocês aí, e como são 70, eu não consigo identificar ninguém no momento. O Dauster, né? Então, o Dauster, por exemplo, é meu aluno, foi meu aluno, um excelente aluno do doutorado. Se eu soubesse alguma experiência, podia agora dizer, Dauster, conta aí, né, qual é a tua experiência em dar aula por videoconferência, 2, 3 palavras. Então, na medida em que a gente ou cita alguém da plateia virtual, ou convida a pessoa a se manifestar, o ambiente fica mais engajado, as pessoas estão sentindo, não, a plateia está sendo considerada. Então, o professor precisa fazer essa tentativa de trabalho, né, de tocar as pessoas, né, porque senão pode acontecer como eu vi há muitos anos atrás, uma aula por videoconferência sendo transmitida por uma sala remota. O professor estava ali falando na frente da câmera, blá, 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 blá. Não era bem uma reunião, era uma aula que ele estava ministrando.
Lá na sala remota tinha umas 5 pessoas em volta de uma mesa enorme. Uma participante estava olhando para a câmera, prestando atenção. Tinha um que estava com um jornal, lendo o jornal. O outro estava, né, escrevendo, mas não era bem escrevendo, ele estava rabiscando alguma coisa, né, na sua tela. Então, é difícil, às vezes, a gente participar, porque falta aí um componente de captura de atenção, né? Quando a gente está presencialmente, a gente olha nos olhos dos alunos, e como eu vou mostrar um pouquinho depois, esse olho no olho liga uma área no córtex e predispõe a pessoa positivamente para a mensagem que a gente está querendo transmitir. E, às vezes, na videoconferência, a gente olha para a tela e não para a câmera, e aí perde aquele olho no olho. Então, vamos adiante. Depois vocês acho que podem ver também o resultado em tempo real aqui, né? E a videoconferência com a colaboração. E a Edileuza disse que não vê a apresentação. Lamento, está tudo meio... né? Por causa desse ciclone bomba que passou aqui pelo sul. Então, o que acontece? Para a gente fazer uma boa videoconferência na área educacional, mas mesmo no plano profissional, a gente precisa de algo mais, que não só o vídeo vai e vem, vai e vem. Então, ferramentas para que a gente possa gerenciar a cooperação. Porque se a gente não fizer nada a respeito, as pessoas vão ficar lá, principalmente na área educacional, no hora vejo. O aluno entra numa sala presencial, passa 2 horas sentado lá ouvindo o professor, ou brincando no celular ali, embaixo da mesa, o professor não vê, e sai de alma lavada, porque cumpriu o seu trabalho de aluno. Provavelmente entrou por aqui, saiu por ali. Mas se a gente quer trabalhar realmente em colaboração na área educacional, nós precisamos ter mecanismos para gerenciar, para elicitar, forçar essa participação ativa. Então, colaborar significa trabalhar em um assunto comum. Como é que a gente consegue isso num ambiente virtual? E vejam, a colaboração não é só texto, letra, etc. Eu posso ter, como nesse pequeno desenho aqui, né, pessoal da arquitetura, da engenharia, discutindo uma planta, pessoal da área de medicina, analisando a saída de um documento, né, de um resultado de um exame. Eu já vi na internet 2, nas pesquisas, os professores dando aula de violino, vi isso ao vivo e a cores, né, para alguém no outro estado. E até assistimos apresentações lá na internet 2, eu fui muitas delas, junto com o pessoal da RNP, que faziam audições. Tinha alguém dançando no palco, tinha uma tela semi-transparente, na tela era projetada a imagem de uma outra pessoa, ou mais de uma, dançando em outro estado, né? E as duas danças se entrelaçavam em movimentos naturalmente, previamente ensaiados. Um resultado muito bonito. Peças de teatro, né, já foram feitas também com participantes em diferentes. E hoje em dia, com a pandemia, a gente está vendo aí cheio de videoclipes de músicos e pessoas que fizeram trabalhos conjuntos à distância. Bom, então, colaboração de dados precisa que a gente compartilhe dados textuais, imagens e mesmo áudio através da rede de configuração. Mas precisa também que a gente tenha algum mecanismo para ver o que o outro está fazendo, o que o outro escreveu, o que o outro está pensando a respeito. Então, colaboração, é necessário feedback para que a gente saiba se a outra pessoa escreveu A, B, C ou B, C, A. Né? Ferramentas que permitam, né, os participantes acessarem um mesmo documento de forma concorrente, ou seja, um está escrevendo numa linha, o outro está escrevendo numa outra. O Google Docs é uma ferramenta hoje em dia coloquial que eu uso bastante, tanto para colaboração síncrona com os meus alunos durante a aula, como com a colaboração assíncrona, onde depois da aula cada um vai continuando a botar pedaços corrigindo, né? E
A gente também precisa, esse último parte aqui é nova, né? Quando a gente vai tentar, por exemplo, trabalhar numa técnica de problem-based learning ou case-based learning, a gente diz, ok, está aqui o problema, comecem a trabalhar. Aí fica todo mundo se olhando, assim, um com um cara de bobo para o outro. Como é que a gente começa? Então, uma estrutura de apoio que ajude a construir o conhecimento inerente ao caso, ao problema, é importante e está começando a surgir. No passado, a gente teve já muitos estudos relevantes sobre isso. Esse diagrama eu gosto muito, é do professor Hugo Fux, da PUC do Rio. Ele tinha lá, participava de uma equipe onde eles faziam muitas pesquisas sobre colaboração. E ele define colaboração como esses 3 componentes importantes: coordenação, cooperação e comunicação. E para cada um deles, a gente precisa de uma ferramenta apropriada. A videoconferência pura e simples serve para comunicação, mas ela pode causar um excesso de informação. Poxa, esse professor fala tanta coisa que eu não consigo acompanhar. Então, é importante que tenha apoios, né? Talvez vídeos sendo gravados para depois serem olhados e reolhados, volta atrás, pensa, textos de apoio, né? Também nós temos trabalho colaborativo, onde as pessoas vão fazer anotações sobre o que está sendo comunicado, e essas anotações é bom que elas sejam compartilhadas. Então, eu peço muitas vezes para os meus alunos que façam, né, usem o Google Keep, por exemplo, e façam notas, vão tomando notas e vão afixando essas notas num lugar comum para que todos possam ver as notas uns dos outros. Porque a socialização do conhecimento é parte importante da colaboração. Aí nós temos a cooperação propriamente dita, né? Então, aí eu preciso de ferramentas para, como eu falei, coautoria, construção de conhecimento. E preciso de ferramentas para saber quem é que está trabalhando bem, quem é que está vadiando, quem é que precisa receber um empurrãozinho amigo, né? Para não ficar só naquele estilo de, deixa eu assinar aí o trabalho que vocês fizeram, blá, 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 aquela coisa que a gente sabe que é típica de estudante meio preguiçoso. Tudo isso é necessário, é importante, ajuda o trabalho da gente a ficar melhor, mas tem dificuldades, porque essas aplicações travam, se a rede congestionar, se a máquina do aluno for meio lenta, também dá um rebu aí. Então, nós precisamos de suporte tecnológico. Como é que isso aí evoluiu? No passado, nós tínhamos uma tentativa de padronizar, né? Então, como é que seria a transmissão para que equipamentos de diferentes fornecedores pudessem interoperar? Como é que qual seria a qualidade mínima que a voz precisaria ter, que banda passante deveria ter? Como é que a gente poderia implantar esse negócio de acesso concorrente a um texto, todo mundo trabalhando ao mesmo tempo? Como é que eu mandaria um arquivo de dados para os outros participantes da videoconferência? Então, essas continuam sendo as preocupações maiores. No próprio local, a gente tinha identificado já órgãos internacionais de padronização, necessidade, por exemplo, de a comunicação com alta qualidade audiovisual. Quer dizer, como nesse desenho que eu estou mostrando aqui, muitos sistemas mais profissionais, eles colocavam, né, a cara falante do professor, também grande, para que os alunos pudessem ver se o professor estava olhando para eles, né? O olho na câmera, isso é importante, o gestual acompanhando. E também os slides com uma boa qualidade de leitura. Eu já assisti a várias webinars, etc., em que o tamanho da letra é pequeno, ou ainda o pessoal usa ferramentas de screencast para fazer a demonstração do uso de um determinado software, só que eles capturam a tela inteira e aí aquele cantinho que ele está mexendo praticamente é ilegível. Eu vejo que ele está com o mouse lá num certo ponto da tela, mas o que está escrito lá, o que ele digitou,
não me ajuda. Semana retrasada ainda eu participei de um webinar, eu estava cheia de expectativas para aprender a usar um determinado software de screencast, e foi, né? Eu não conseguia ler. Então, a qualidade do visual é importante, espero que vocês estejam conseguindo ler, né, as coisas que eu fiz. Eu tentei usar um tamanho de letra aqui, 24 no mínimo, às vezes tinha muita coisa. E, em certos casos, o professor não está sentadinho como eu, mas ele vai se mover, né? No meu caso aqui, eu estou mover, falar, porque também é uma boa técnica de dar aulas, fazer apresentações, a gente não ficar sentado, estático, seria melhor se mover, falar, né, gesticular, como se estivesse num palco, numa conferência. Só que com o notebook, claro, não dá, mas com sistemas mais profissionais, ou se eu tenho um operador, o operador pode acompanhar o apresentador. Alguns sistemas, nós chegamos a ter um da Polycom, lá na URGS, a gente podia marcar 4 ou 5 pontos, e conforme a gente se movia, a câmera percebia que a gente tinha se movido e procurava, né, a imagem, ou seja, algo que se mexesse nos outros pontos, e fechava o foco nos outros pontos. Então, microfone sem fio, que não é o meu caso aqui, e câmeras que fazem o pan, né, tilt, zoom, com auto-tracking, eram soluções caras, mas, né, que podem ajudar um ambiente mais profissional de videoconferência, apresentações e assim por diante. Do ponto de vista de funções que precisam estar disponíveis, então, eu preciso poder ver, ouvir, né, dar voz para os estudantes que estão nos locais remotos. Às vezes tem aquele mecanismozinho de levantar a mão. Eu, casualmente, olhei aqui e tem 4 perguntas, mas que não são para mim, não tenho acesso. Quando eu estou com 20 alunos, mais ou menos, como é a minha turma de ontem, eu não uso esse mecanismo de mão, porque eu confesso que eu esqueço de olhar para lá. Eu fico olhando só para o vídeo e para os meus slides, e quando muito, para a tela de comunicação, né, onde populam perguntas. Mas eu deixo o microfone aberto. Então, todos os meus alunos, eles desligam o vídeo, eles já aprenderam que excesso de vídeo circulando para cá e para lá trava a videoconferência. Então, todo mundo desliga o vídeo, mas deixa o áudio prontinho. Então, é só clicar no microfone de cada um, e quando todos eles eu deixo preparado, configurado. Então, às vezes, 2 entram, falam, ops, não, fala tu primeiro, e eu digo para eles, vocês me interrompem a hora que vocês sentirem necessidade. Então, é melhor que a nossa conversa aqui seja um bate-papo do que uma fala, né, blá, 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 de uma pessoa só. Então, o microfone em modo aberto, isso é uma coisa importante para a gente estimular a colaboração. Também, muitos sistemas têm essa possibilidade de que no momento em que um dos alunos começa a falar, a janelinha dele, eu configuro o meu Google Meeting, por exemplo, para que todas as janelas apareçam, só que, claro, não cabem 22 na tela, cabe só uma, mas no momento que um começa a falar, a janela dele sobe e eu vejo a cara daquela pessoa que está falando, e os colegas também, né? Então, isso dá um movimento de se engajar, uma motivação maior. Além disso, os alunos vendo os outros colegas, eles se sentem próximos deles, né? Os barulhos que eles fazem. Eu nunca esqueço uma aula, lá por 2000, quando a gente começou com cursos à distância, em que eu usava só streaming, transmitia. Então, eu falava e os alunos só pelo chat. E um dia um aluno comentou, meu Deus, a gente está ouvindo o barulhinho das teclas da professora digitar, que emocionante. Então, parecia que eu estava mais próxima delas pelo fato de elas ouvirem os ruídos, né, não intencionais no entorno. Quando outro requisito funcional é como aconteceu hoje, muita gente, então tem que ter uma possibilidade de desviar a videoconferência para um sistema de streaming para que um número maior de participantes possa assistir.
Bom, aqui aquela questão que eu falei antes, né, de olho no olho para cativar. Isso é um trabalho do Milton Shane, de Stanford. Ele fez um tese de doutorado, ele fez vários estudos. Então, quando a gente tem uma câmera de videoconferência profissional, por exemplo, eu usava a Polycom, eu ficava sentada a uns 3 metros da Polycom. Nessa distância, o fato de eu estar olhando para o monitor que estava abaixo da Polycom não dava uma diferença do ângulo, 11 graus, é o resultado do Milton Shane que ele achou, de modo que o pessoal remoto não achasse que eu estava olhando diretamente para eles no olho. Agora, quando a gente usa um notebook, está muito perto. Então, quando eu olho para baixo, né, para ler o slide, ou para olhar a minha cara, vocês devem perceber claramente que eu não estou olhando para vocês. Eu devia estar olhando para vocês o tempo todo, né? Porque aí vocês se sentiriam mais predispostos positivamente a aceitar a minha mensagem. Tem gente, eu já vi videoaulas no YouTube de gente que fica escrevendo no quadro, lá, 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 e falando, lá, 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 ou até de costas para a câmera, escrevendo no quadro. Aí realmente entra um componente de desestímulo, de desmotivação para a pessoa que está participando. Outras ferramentas importantes, então, são esses mecanismos de dar chance a um grupo maior para se manifestar. Quando a gente está numa videoconferência para colaborar com 4, 5, 6, bom, deixa o microfone aberto, eu deixo até com 22, porque sempre tem poucos que são os falantes, a maioria fica só no ouvido. Mas já participei de videoconferências onde designam aí uma pessoa que vai dizer quem fala quando. Então, a gente escreve na janela de chat, quero falar. Aí, daqui a pouco, a secretária vai lá e diz, ok, Liane fala. Não é tão bom, mas, enfim, para 10 pessoas muito falantes, como é uma das videoconferências que eu participo vez por outra, é necessário. Senão, uma pessoa, por exemplo, no grupo que é extremamente falante, ela acaba monopolizando a fala. Enquetes como essa que eu apresentei aqui no início, com questões abertas, sem tratamento. Tratamento é montar a nuvem de palavras, organizar as respostas abertas, são também ferramentas interessantes. Ou um quadro branco onde não apenas quem coordena a reunião pode estar colocando resumos, mas também quem faz a participação remota pode anexar, né, como se fossem pequenas notas, né? Tem sistemas, Google Keep, quadro branco tem Jamboard, tem Whiteboard, várias ferramentas que eu já experimentei. No quadro branco, alguns deles, a parte de colocar textos só pode ser por meio de notas, como o Jamboard. Outros, a gente clica e abre uma janelinha e dá para digitar melhor. Quando a gente vai escrever a contribuição, escrever com o mouse, a minha letra já é feia, fica péssima. Eu também tenho uma placa, né, parei na gaveta, com uma caneta, mas ainda não me acertei muito bem, estou começando a treinar. Então, o Gustavo aí até comentou sobre o Miro, né? Então, eu já experimentei vários whiteboards, o principal é poder colaborar, vários participantes poderem ter a chance, e depois a qualidade do resultado que vai. Como eu disse, se eu escrever, né, escrever lá, né, por exemplo, aqui, eu vou fazer um teste com a caneta e vou escrever alô, porque o MConf, né, permite esse trabalho de a gente usar como whiteboard cada um. Não ficou lá muito bonita, né? Se eu escrever cursivo vai ficar pior ainda, né? Escrevendo com mouse. Mas serviria de qualquer modo, né?
ele tem uma ferramenta que eu possa sublinhar, né? Então, aqui, por exemplo, antes eu estava usando só o apontador, agora, né, caneta, eu posso sublinhar. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu fiz cursos à distância, quando o professor ia escrevendo, eu estava fazendo curso de estatística avançada, escrevendo equações, ele tinha um slide, mas ele escrevia, ele colocava flechas, né, e com uma boa letra ele escrevia x ao quadrado, blá, 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 blá. Mais importante até foi para mim do que a cara falante. No início aparecia um pouco de cara falante, mas no resto da aula era um MOOC, não tinha interação, não tinha nada, mas do ponto de vista de transmissão, né, era importante. Então, com um clique aqui, eu apago essa riscalhada toda que eu fiz. Então, outras tecnologias. Então, como eu falei, enquete. No MConf, por exemplo, até tem, né, uma ferramenta de enquete. Eu confesso que eu não usei ainda, porque teria que fazer, né, aprender primeiro direitinho como é que faz, fazer na hora a enquete, e sou analfabeta em enquete no MConf. Outros ambientes, eu gosto de botar enquete no Moodle, então, né? Usei, como hoje vocês viram, o multímeter. No quadro branco, né, um slide, a gente pode deixar intencionalmente um slide em branco no meio da transparência, para ficar ali discutindo. Jamboard, whiteboard, o Miro, que foi... sim, o bom do quadro branco, o Walter recém falou, é que eu posso clicar aqui, isso eu gosto, né, e escrever um texto. Não funcionou. Agora, nunca funciona quando a gente não treina antes, mas vamos lá. O Walter também falou nos SLI, tem vários, né, bem interessantes. O que a gente tem que olhar é o preço, né, como é que funciona. Bem, então esse tipo todo de ferramentas são desenvolvidos por implementadores, empresas. Uma época, quando nos primórdios da videoconferência, se tentou padronizar tudo isso. Então, as principais aplicações de suporte à colaboração por videoconferência eram essas, né? Quadro branco, controlar quem vai falar quando, uma janelinha de chat, mandar arquivos para lá e para cá, compartilhar um documento, que às vezes eu já usei isso, nós tínhamos uma excelente câmara de documentos, eu botava às vezes um documento impresso, um papel, ou até um objeto em 3D, agora apareceu o T para mim escrever. Isso, quero... Mas hoje em dia eu sinto bastante falta também de compartilhamento de aplicações, seja uma planilha que eu quero mostrar numa reunião de trabalho, seja um doc, ou seja um aplicativo que eu estou demonstrando. Por exemplo, eu dou muita aula sobre o uso de Scratch. Então, às vezes um aluno me diz, o meu programa não está funcionando, eu não sei por quê. Eu digo, compartilha a tela aí, e aí a gente começa a olhar, agora faz isso, agora faz aquilo, e eu vejo passo a passo o que ele está fazendo no programa de Scratch dele. Para normalizar, permitir a interoperabilidade entre esses equipamentos, surgiu então esse padrão ITU da série T120. Então, definia como transferir arquivos, como compartilhar aplicações, para tudo tinha protocolos. Nós chegamos a trabalhar com sistemas que usavam esses padrões e até orientei algumas dissertações de mestrado que implementavam transferência de arquivos, etc, etc. E um programa, quem é mais antigo, talvez lembre, o NetMeeting da Microsoft. O NetMeeting, ele usava esses padrões, né, e também usava o padrão H323 para videoconferência. Né. Então, depois surgiu uma versão mais light, porque o padrão T120 fazia parte daquela arquitetura OSI, né, com os protocolos pesados na camada de transporte, de rede. Então, eles implementaram os protocolos de aplicação da série T120 em cima do TCP/IP. E isso até se tornou popular e ainda hoje é usado em alguns produtos.
Então, eu dava aulas, minhas primeiras experiências de videoconferência na área acadêmica, através do NetMeeting. Botava um microfonezinho ali, né? Eu podia ligar e desligar, né, o microfone, e os alunos lá no outro campus me ouviam e eu os ouvia. Quer dizer, não tinha um aluno em cada NetMeeting, era um equipamento só. Quando um aluno queria fazer uma pergunta, ele levantava, vinha até o computador e fazia a sua pergunta. Ele tinha também um suporte a quadro branco, que aí alguém lá no computador remoto e eu podíamos trabalhar. Nós usamos bastante isso como ferramenta. Por exemplo, no início do século, nós tínhamos um projeto aqui que era o Metropoa, a rede metropolitana. Então, tinha o pessoal da Unicinos, da PUC, do Campus do Vale, eu no Campus Centro, e a gente fazia todas as quintas-feiras uma reunião usando esse NetMeeting e essas facilidades. Depois eu comecei a usar o Macromedia Breeze. Era excelente. Na época diziam que esse era o Rolls-Royce dos sistemas de videoconferência. Caro, né? Mas não tinha um professor que tinha verba que comprou. Ele era excelente para permitir a apresentação de slides, ele tinha... a gente podia pré-preparar questões aqui para fazer uma enquete. A gente via aqui a lista dos participantes, tinha a janelinha de chat, que era o principal meio. Aqui alguém podia fazer anotações sobre a videoconferência. E o mais interessante é que ele era bastante bom nisso aqui, compartilhar aplicações e documentos. Eu tinha um quadro branco também legal, podia desenhar, escrever, né? E eu usava isso bastante nas minhas aulas, né, ministradas à distância. Então, isso aqui nós já vimos antes. Ainda sobre requisitos funcionais, como eu disse, uma tela cheia de participantes remotos, né? A gente pode ou deixar o microfone aberto, se não forem muitos, ou usar aquele mecanismozinho de mão levantada para alguém pedir a atenção. Comunicação. A gente poder, isso aqui é com o Breeze, né? Eu estou transmitindo aqui uma janela web, onde eu estou navegando e explicando para os meus alunos os detalhes disso aí. Então, os alunos, né, também poderem ver os colegas, abanar, né, conversar. Claro, não pode ficar fazendo conversa paralela, porque aí, né, é uma via só de áudio, né? Mas, às vezes, a gente precisa ter, então, na videoconferência, uma solução para que ele possa dividir o grupo em subgrupos e cada grupo ter o seu fórum, digamos, o seu espaço. Aqui no MConf, a gente usa isso frequentemente nas defesas de tese, especialmente do pós, porque chega na hora da apresentação, está todo mundo numa sala comum. Aí, quando é hora de discutir, avaliar quem defendeu, a gente cria uma sala privada, os professores da banca vão para a sala privada e ficam conversando entre eles, depois a gente fecha aquela janela, volta para a sala principal e interage com todo mundo. Então, esse é um tipo de mecanismo que permite a gente organizar trabalhos e discussões em grupos. Por exemplo, aqui está aquele caso que eu citei antes, mostrei o resultado do levantamento que eu tinha previamente feito sobre quem conhecia a sala de aula invertida. Aí eu cliquei aqui, vocês não conseguem ver, mas mostra que 4 participantes já tinham experiência prática, eu chamei eles e eles tiveram a palavra e começaram a conversar. Bom, aqui tem uma duplicação, desculpem. Cooperação. Do ponto de vista educacional, a aprendizagem não pode ser um processo passivo de sentar e ouvir. Isso é coisa antiga, a pedagogia moderna é uma pedagogia que envolve necessariamente a aprendizagem ativa. E aí nós temos 2 grandes teóricos. O primeiro é eu vou inverter aqui, o Piaget, né, que é o do construtivismo. Isso, a tela está errada. Construtivismo seria Piaget
e sócio-interacionista seria o Vygotsky. Então, é aqui. O Piaget diz que o ser humano constrói o conhecimento na medida em que ele age sobre o objeto do conhecimento. Então, isso é verdade, desde para as crianças, que têm que manusear algo, cheirar, lamber, né, as coisas que pegam do chão, para os adultos pegar um texto, uma equação, um relatório e trabalhar em cima dele, resumir, extrair, fazer apresentações. E o Vygotsky, da teoria sócio-interacionista, ele diz que a pessoa, primeiro, ela testa ideias, interagindo com seus pares e sentindo a realimentação às suas proposições, ou ouvindo o que eles têm a se manifestar. Depois ela internaliza aquele conhecimento. Então, a interação é uma parte importante na teoria do sócio-interacionista, né, conforme o Vygotsky. O Vygotsky também tem esse conceito bem interessante da ZDP, porque ele diz o seguinte: a ZDP é, digamos assim, o potencial de crescimento que o aluno tem. Esse potencial é diretamente influenciado pelas pessoas que podem intervir nesse processo. São os seus pares mais bem preparados, tutores, professores. Então, numa videoconferência colaborativa, no processo educacional, é importante que essas interferências possam acontecer e serem produtivas, porque o aluno fica sozinho, por exemplo, faço uma videoaula e digo, ok, aí tem um exercício e cada um tenta resolver. Dou uns 5 minutos e depois chego lá e digo, a resposta era essa. Não é tão bom como eu dizer, contem uns para os outros como é que vocês estão tentando resolver, que ideias lhe ocorreram sobre isso. Então, as trocas que vão acontecendo precisam ser ensejadas, porque o aprender colaborativamente é muito mais rico do que o aprender de forma isolada. Uma outra questão é que tipo de atividade eu vou querer puxar, né, que os meus alunos evidenciem para sinalizar. Então, a gente na área da educação conhece aí a taxonomia do Bloom, que é Benjamin Bloom, uma proposta muito interessante para organizar objetivos educacionais, que vem lá da década de 50. Então, ele diz o seguinte, na base nós temos conhecimento, então eu quero que o aluno repita fatos, ideias, datas, quem descobriu o Brasil. Depois que ele tem os fatos memorizados, aí eu quero que ele seja capaz de compreender diferenças entre A e B e assim por diante. Depois, né, sempre um grau crescendo de dificuldade, eu quero que ele seja capaz de pegar uma teoria, uma fórmula e aplicar num contexto diferente daquele que ele viu, né, a primeira vez. Aí ele tem que ser capaz de analisar algo, identificar as partes relevantes, né, compará-las, e a partir de peças, né, relevantes, ele deve ser capaz de sintetizar uma nova proposição, um relatório, uma nova solução para um problema. E, em último nível, na taxonomia original, ficava a avaliação, mas não a avaliação de avaliar o aluno, mas a avaliação do resultado. Isso é bom o suficiente? Isso atende às necessidades? Né? Formular uma avaliação de valor. Depois que o Bloom morreu, um dos que trabalhou com ele, propôs uma alteração, uma atualização, e hoje, na taxonomia revisada, a gente tem na última camada, criar. Então, o aluno deve ser capaz de autoria. Como é que a videoconferência colaborativa vai ensejar, então, essa atividade de criar? E vejam, essas atividades que ficam aqui no topo da pirâmide são as que um professor tem que almejar, porque elas são as que vão levar ao desenvolvimento do pensamento de ordem superior. Os objetivos, as atividades de memorizar, compreender, aplicações simples,
eles ensejam o desenvolvimento do pensamento de ordem inferior, e não é o suficiente para que as pessoas se tornem cidadãos capazes de resolver os problemas, enfim, de viver no século XXI. Então, hoje em dia tem até uma área que chama Computer Supported Collaboration, e tem também Computer Learning Collaborative, né? Ou Computer, enfim, tem várias siglas, mas são siglas que mostram estudos de vários pesquisadores sobre como favorecer essa colaboração, de formas. A Raquel pergunta que a base da pirâmide tem sido desprezada em detrimento do seu topo. Isso não impede que seja o topo? É um fato. Eu confesso que eu tenho lá dentro do meu coração um lugarzinho especial e urgente aqui. Vai. Minha amiguinha. Para o behaviorismo. Eu acredito que para a base da pirâmide, a tecnologia do comportamentalismo, isto é, dar exercícios, fazer o aluno ele citar resposta, responder, receber um feedback imediato, é importante para fixar os conceitos, porque se não tem os conceitos básicos, não dá para construir os mais avançados, como a Raquel bem colocou. Aliás, tem um outro teórico que eu gosto muito também, que é o Ausubel. O Ausubel, ele é a teoria da aprendizagem significativa. Ele diz o seguinte: a pessoa não joga a informação para dentro da memória, ela olha uma informação, ela tem que procurar nos esquemas mentais pré-existentes onde aquilo se encaixa, e quando ela encaixar, né, acontecem duas coisas. Primeiro, às vezes ela modifica os esquemas mentais existentes pela entrada da nova informação, mas ela também modifica a nova informação que está entrando pelo que foi encontrado. O cara vê uma informação, aí ele tem lá o... para aí, mas não é bem assim. Isso aí tem que ser adaptado daquele jeito para ser mais plausível, dado o contexto que eu conheço. Então, a base, o Ausubel chama de subsunsores. Não escrever muito, eu vou botar aqui no quadro. Subsunsores. Então, subsunsores são os elementos, as âncoras. Às vezes se fala em educação, em ancoragem, né? Folding, né? Em inglês, para dizer que tem que ter essa base, Raquel. Falou um ponto aí bem importante, senão não vai, se possível, criar os pensamentos em nível superior, porque qualquer crítica, qualquer análise, qualquer síntese vai ser feita com base em quê? Em eu achismo? Infelizmente, isso é bastante comum hoje em dia. Bom, e aí, nós chegamos agora um pouco de tecnologia organizacional. O que a gente precisa para tornar a videocolaboração mais eficiente? Para que não seja um falante, ou 2, 3, 4 falantes, e o resto tudo no hora vejo. Então, tem um livro muito legal, do Baudelaire, né? Esse livro, ele traz várias estratégias de dinâmica de grupo, que são aplicadas aí ao contexto de aula, né, ou de reuniões de trabalho. Então, técnicas como pequenos grupos, aqui em cima nós temos, podem ser feitas, aqui, ou tem que envolver também o brainstorm, a pergunta circular, permitem que os diversos participantes se manifestem, porque a partir da manifestação deles, a gente elicita aqueles subsunsores que já existem, os que não têm, adquirem a partir de ouvir dos outros. Eu não sabia isso. Tem isso aqui que tem que considerar, etc, etc. Então, esse trabalho preliminar é essencial para a colaboração. Aí a gente tem dinâmica de grupos, de organizar painéis onde as pessoas apresentam o resultado ou de um trabalho em grupo, né?
ou de uma pesquisa, um simpósio, um seminário. E aí a gente entra numa fase muito legal, que é a fase de autoria, de criação, onde um problema é dado para resolver, e preferencialmente devem ser problemas abertos, problemas ill-defined, como chamam nos Estados Unidos. Não é um problema 2 mais 2 são 3. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi num curso de uma faculdade de medicina lá de São Paulo, para agentes de saúde, que eles deram o seguinte problema: tal doença tem uma incidência X% nessa cidade e Y% na outra cidade. Por que a diferença? Só. Os alunos tinham que sair procurando quais eram os fatores que causavam o aparecimento daquela doença, quais eram as condições das duas cidades, se indústria, poluente, não tinha. Tudo isso eles tinham que se virar. Então, esses são bons problemas. Outras vezes a gente tem uma dinâmica de dramatização, né? Eu vi outro dia, num texto também, um curso de formação de enfermeiras, onde a cada grupo de enfermeira tinha que simular um determinado atendimento para o resto do grupo. Então, elas iam lá, faziam um procedimento, entubamento, que está na moda, né? E assim por diante. Ou então, uma técnica em que as pessoas vão pensar sobre determinado assunto, mas só pensar não adianta nada, tem que pensar e registrar e colocar. E por último, as pessoas vão fazer algo. Eu uso muito isso, porque volta e meia eu estou ensinando sobre programação, né? Em Scratch principalmente, eu tenho trabalhado, então eu preciso realmente trabalhar com os meus alunos, cada um está na sua casa, e eles trazem, previamente eu disse para eles trabalharem num problema, mostro para os outros como é que eles resolveram aquele problema, e a gente discute. Então, com isso, né, com essas técnicas que a gente usa, a gente tenta organizar a participação dos diversos alunos, ou mesmo não alunos, no ambiente profissional. Então, o Phillips 66 é uma técnica simples, a gente divide o grupo 6, 6, 6, 6, 6, né, em quantos grupos de 6, e eles discutem, cada um fala durante 1 minuto, um é o relator, depois trocam de lugar, de modo que os novos grupos tenham um de cada grupo prévio, que relata o que foi discutido, de novo um relator resume, e finalmente cada um dos grupos vem ao grande público e explica os resultados. Então, isso é excelente para detectar os saberes existentes, se discutir esses saberes, e com isso ampliar os subsunsores, a base sobre a qual o trabalho colaborativo vai poder, então, ser melhor construído. Díade é quando junta, né, 2 a 2, 3 a 3, grupos de cochicho, como o Baudelaire chama, seriam também, as pessoas falam entre si só, sem uma organização como o Phillips 66, em pequenos grupos, né, o que eles sabem, o que eles acham que tem que ser feito. O GVGO são 2 grandes círculos. O grupo de verbalização senta no meio e fala, cada um fala, discute o assunto. O de fora observa. Depois eles intercambiam. Então aí o grupo que estava observando dá continuidade à discussão, colocando as suas opiniões. Como é que a gente faz isso com videoconferência? Isso eu ainda não achei uma boa solução, mas são ideias. Agora, para brainstorm, sim, isso aí a gente pode ter várias soluções legais, por exemplo, um quadro branco para ir lançando as ideias, já fiz isso com os meus alunos, notas coladas, né, num quadro branco, como o Jamboard, né, ou mesmo um Word colaborativo, onde as pessoas vão lançando as ideias sem, assim, qualquer freio inicial. Quando eu falo freio inicial, sempre me lembra um bestalhão de um aluno de um curso que eu dei, que coloca ali uma besteirada que não tinha nada a ver com a aula, né? Aí eu cheguei, eu disse, não quero saber de assuntos que não estão relacionados à aula no momento. Mas a gente corre o risco, né, de ter, de repente, uma participação não construtiva, digamos assim.
Na parte de laboratório ou oficina, nós temos, então, necessidade de demonstrar. E aí, como eu falei, às vezes a gente tem ferramentas em várias de videoconferência, aqui no MConf também eu já usei, a gente compartilha uma tela. Outro dia eu estava numa reunião com um colega, nós estávamos discutindo aí, compartilhei um aplicativo onde a gente tinha que estar tomando decisões e ele via tudo que eu estava fazendo no aplicativo. Então, isso é importante, muito relevante e necessário para a gente fazer a colaboração, então, acesso concorrente a documentos. Ele podia estar logado no mesmo sistema. Olha lá o meu outro gato passando lá por trás, danado. Mais recentemente, eu tomei conhecimento de um sistema muito legal para apoiar o Problem-Based Learning, o Case-Based Learning. Como eu disse, joga um problema para os alunos ou para uma equipe, um ambiente profissional, e fica todo mundo meio perdidão, assim, o que eu faço primeiro e tal. Então, a Universidade de Toronto desenvolveu um sistema que ele é meio parecido com os mapas conceituais, como vocês podem ver nesse desenho. Só que, em vez de caixas de conceitos, cada um desses quadradinhos é uma nota. Quando a gente clica na tela, abre-se uma janelinha como essa aqui, né? E eles já têm no sistema algumas janelas que estão pré-rotuladas. Por exemplo, o que eu sei a respeito, o que as teorias dizem, o que eu preciso saber, o que precisa ser feito. E aí os participantes, não só, vão clicando nessas janelinhas e ampliando e completando, né, coisas, e o trabalho, então, colaborativo vai sendo registrado, as ideias que vão surgindo. Eu achei esse sistema fantástico, estou começando a experimentar usar ele. Infelizmente, ele é um sistema pago. Eu consegui uma licença para teste, para examinar, e o bispo, quem sabe, arrumar algum aluno doutorado que se anime a implementar uma coisa parecida com isso, né? Porque seria ótimo se a gente tivesse uma versão em software livre de um sistema como esse. Me parece o que está faltando para colaboração, para organizar o trabalho de autoria. Então, fechando essa apresentação, nós temos aqui, de novo, aquele diagrama do professor Hugo Fuchs, e vimos, então, que para a gente poder fazer colaboração, uma videoconferência colaborativa, a gente precisa complementar a videoconferência em si com uma série de ferramentas que permitem, né, coautoria, gestão, como esse último, né, que eu falei, do andamento dos trabalhos, escrita concorrente, geração de documentos, demonstração do uso de formulários e, principalmente, uma comunicação fluida com texto, imagens, áudio, né, vídeo, entre os participantes. Então, esses são os tópicos, digamos assim, que eu procurei juntar nessa apresentação, e são as minhas ideias, vamos digamos assim, do que se tem. Claro que eu não tenho todo o conhecimento das ferramentas, vários aqui citaram ferramentas interessantes, meus alunos, volta e meia, me trazem outras soluções para compartilhar imagens, texto. Eu tenho um aluno, por exemplo, na graduação, ele usa um sistema onde qualquer imagem que ele queira capturar, ele põe lá, bota ali na janela de bate-papo, a gente clica e abre a tela, um snapshot de uma tela que ele deu, uma imagem, alguma coisa. Enfim, a tecnologia atual é bem rica. A gente, às vezes, não tem tempo de examinar tudo, mas não basta a tecnologia. A gente tem que usar ela de modo a realmente envolver os participantes em um trabalho colaborativo, né, distante remotamente, porque parece que essa nossa situação aí não vai terminar tão cedo. Vamos ver, né? Vamos aprendendo. E mesmo que passe essa furor aí da pandemia, da nuvem do gafanhoto, parece que a gente está recebendo as pragas do Egito, ventos de 100, 120 km por hora aqui no sul,
como é que eles chamam? Ciclone bomba, né? Trabalhar à distância vai continuar porque as pessoas, em alguns casos, gostaram de fazer isso. Então, vai ser confortável. Em outros países, Estados Unidos, Europa, já há muito tempo eles estavam ensejando o trabalho à distância. As pessoas só iam para o campus, especialmente no âmbito universitário, quando necessário, né? Então, tinha essas ferramentas para fazer tudo isso, às vezes ferramentas proprietárias, né, comerciais, mas acho que nós vamos entrar num período em que, cada vez mais, a videoconferência colaborativa, a colaboração com o apoio da videoconferência, vai se tornar um lugar comum, independente de precisar fazer, mas porque vai ser mais confortável e eficiente fazer. Então, me coloco agora à disposição, se vocês tiverem algumas perguntas. Muito obrigado, Liane. A tua palestra foi extremamente inspiradora. A gente passou aqui, eu pelo menos, por uma montanha-russa de passado, presente e futuro, nostalgia, lá os primórdios da videocolaboração com o NetMeeting, ideias novas, fantástico. Eu lembrei aqui de uma palestra que eu fiz até para um grupo teu aí, uma época sobre televisão digital, e era um sistema de satélite. E nesse sistema tinha vários polos remotos, e como o satélite provoca um atraso na fala, não é tão rápido, tinha um token que vocês inventaram ali, que depois durante a apresentação tudo bem, porque ter um atraso grande não importa tanto, mas nas perguntas, aí tinha um token, um negócio tinha que falar passo a vez. Então, toda vez depois fazia alguém fazia uma pergunta e dizia passo a vez. Aí eu respondia passo a vez. Aí o moderador passava... tipo um câmbio. É engraçado. Eu teria uma pergunta assim bem prática no caso de uma aula invertida. Como é que tu trabalha, Liane, com o caso de diferenças entre alunos? Vamos supor, de 20 alunos, tu passa um material para eles estudarem antes e, de repente, metade da turma fez o que devia fazer, outra metade não fez, e aí tu tem que motivar lá um debate sobre uma coisa que metade não fez. Como é que tu lida com isso? Bom, esse realmente é o maior problema da sala de aula invertida, muitos professores discutem sobre isso. Tem duas soluções. A primeira é, por exemplo, tu deixou um vídeo para eles verem e tu coloca um teste logo depois do vídeo que eles têm que responder e o score desse teste vai para a grade de notas no Moodle. Então, instalar o chicote com notas no lombo do estudante sempre funciona. O estudante é movido a nota. Tu diz que se ele responder certo, que não é a nota principal, mas vai dar um pontinho, meio pontinho aqui e ali, é uma maneira de resolver. A outra maneira, no Moodle eu tenho, no nosso Moodle do Sinted, eu tenho instalado uma série de funções extras de Learning Analytics. Foram desenvolvidos pelo IFRS, Marcelo Schmidt desenvolveu um projeto CNPq, e essas ferramentas são muito interessantes, porque eu clico ali e consigo ver acesso a tal vídeo, a tal URL, a tal recurso. Ele me dá um gráfico, me mostra quantos alunos acessaram e quantos não acessaram. E se eu, no histograma, clicar nos que não acessaram, aparece o nome dos que não acessaram e uma janelinha para me mandar uma mensagem. Então, eu fiz isso, por exemplo, no fim de semana. Prezado aluno, percebi que você ainda não acessou o material do curso. É muito importante para você assistir. Então, eu dou aquele toque. Mas eu acredito, como eu disse, eu tenho no meu coração aquela veiazinha comportamentalista, eu também acredito em reforço positivo. Então, eu procuro elogiar os que acessaram, né? Então, eu mando um e-mail para eles, muito bom, vocês acessaram. Eu clico na barrinha verde, então, dos que acessaram, que bom que vocês acessaram, vocês vão se sentir melhor preparados, etc. Bom, isso é o que eu posso fazer. No mais, eu uso o oposto daquela filosofia de no one left behind. Para mim,
Quem é preguiçoso, left behind, sim. Né? Não leu, vai entrar mudo e sair calado da videoconferência, dane-se, não vai aprender, e eu vou ver o resultado disso na nota, nos trabalhos que as pessoas vão fazer. E ele vai rodar. Tã. Perfeito. Claro, tem gente boa, tem gente muito boa que não está nem aí para o que eu estou colocando, já sabe bastante, procura por outras fontes e consegue fazer um excelente trabalho, mesmo sem olhar os meus textos de apoio. Eu tenho alunos assim. Bom, esses vão tirar uma boa nota e vão passar. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas ali, mas eu não vou ficar repetindo o chat, eu vou só sair do ar um pouco enquanto tu vê as perguntas do chat, e depois a gente retoma aí para encerrar. Uhum. Bom, eu estou vendo aqui perguntando nomes de softwares, etc. Oscar, qual é o software de autoria que eu falei? É a Knowledge Base. Não, é Knowledge Forum. Knowledge Forum. A professora Liane está me ouvindo? Estou ouvindo, Gustavo, sim. Só para esclarecer algumas perguntas aqui, as pessoas estão perguntando se a gravação vai ser disponibilizada, se o material apresentado dos slides também poderiam ser disponibilizados. A gravação a gente vai fazê-lo, e se a senhora autorizar, a gente disponibiliza também os slides. Algumas pessoas disseram que, infelizmente, não conseguiram assistir, então a gente, depois de finalizada a gravação, a gente vai fazer um compilado e contribuir e distribuir para as pessoas. Sem problema, sem problema. Obrigado. Eu sou adepta do movimento de recursos educacionais abertos. Eu tinha colocado. O computador velho aguentou a bateria, que bom. Bom, mais perguntas? Gustavo caiu? Tem uma do André Souza, que é, em sua opinião, qual deve ser o perfil do aluno para esses novos tempos da migração do ensino presencial para o ensino à distância? E como contribuir para o desenvolvimento desse perfil nos alunos? Que ele vê muitos alunos completamente perdidos. Sim, a primeira coisa tem que desenvolver a autonomia. Como outro dia eu vi uma palestra de um professor aqui da Faculdade de Educação, o desenvolvimento da autonomia não é uma coisa que ocorra assim instantaneamente, não. É um trabalho, né? O aluno vai construir esta autonomia no sentido de que ele vai gerir o seu processo educacional, ele vai estabelecer metas. Mas a gente sempre vai ter alunos que não estão a fim de fazer isso. Eles gostariam de entrar numa disciplina, ficar lá fazendo o mínimo possível, né? E muitas vezes a gente passa uma tarefa e eles perguntam, isso entra na nota? Se não entra na nota, eles não fazem. Tem aqueles que têm vontade, né, que vão ser as pessoas que vão se destacar no futuro no mundo profissional. Então, infelizmente, a gente vai lidar com os dois. Mas o processo de construção de autonomia, ele passa por alocar responsabilidades para os alunos, depois anotar, perceber, olhar, dar conta da realimentação tão logo quanto possível dos alunos, né? De modo que eles se sintam elogiados, incentivados a cada pequeno passo que eles deem. Então, se a gente está com alunos num ambiente virtual de aprendizagem, um olho nos relatórios de acesso ajuda. Então, elogiar cada pequeno passo, ou ter alguém, um tutor, por exemplo, um monitor por disciplina que ajude isso, é uma maneira de contribuir. Trabalhar também a questão da metacognição, tentar solicitar que o aluno faça uma reflexão periódica, né?
o que eu aprendi hoje era o que eu esperava aprender? Foi suficiente? Por que sim, por que não? Às vezes até esse tipo de pergunta pode ser colocado no próprio ambiente depois das aulas, para que o professor tenha uma temperatura, digamos assim, da turma. Então essas seriam algumas dicas. Perfeito. Aqui tem o Alain Veloso, pergunta se alguma literatura para começar, e o Guedes Caetano, como introduzir as ferramentas digitais em alunos completamente leigos. Eu vou responder primeiro o Guedes, porque quando eu li a pergunta dele, me ocorreu o seguinte: não tem muito essa de alunos completamente leigos. Na verdade, o que eu tenho percebido é que os alunos sabem mais de tecnologias e coisas do que eu, né? Eles me ensinam muitas coisas, porque a geração digital hoje, ela nasce, ela sabe fazer. Na universidade, por exemplo, um levantamento, agora a universidade vai entrar em julho em ensino remoto emergencial, todas as disciplinas do semestre vão ter que entrar, de algum modo, em ação, elas estavam suspensas. Apenas 4% dos alunos não têm equipamento em casa, não têm acesso. Os outros 95% têm. E eu fiz o ano passado um levantamento e fiquei surpreendida positivamente com a quantidade de ferramentas que os alunos utilizavam. Mas eu tenho uma colega que me dá aula numa cidade vizinha de Porto Alegre, e ela me deu uma informação de que praticamente nenhum dos alunos tinha acesso computacional em casa. Eu fiquei realmente surpresa, porque os levantamentos que o CETIC faz, recém eles liberaram as estatísticas da pesquisa TIC na educação relativa a 2019, também mostrava assim, índices muito altos de alunos que têm celular e acesso à internet predominantemente por celular e conhecem ferramentas bastante, né? Agora, às vezes, o que a gente também está percebendo agora nessa época da pandemia é que eles respondem, sim, eu tenho celular, mas a família tem um celular. Então, o celular é do pai, da mãe, ele usa quando pode, reveza com os irmãos, então tem alguns problemas assim, reconheço. Mas, em suma, Guedes, os alunos que não têm experiência precisam, né, então, ter um atendimento. Aí, aquela questão de demonstrar, é legal eu ter softwares para fazer uma demonstraçãozinha de como usar determinadas ferramentas no celular, determinados softwares e assim por diante, né? E a primeira pergunta, qual era ainda, que eu esqueci agora, Walter? Era sobre literatura sobre o tema. Bom, aí depende qual o tema. Se é sobre dinâmica de grupo, né, nós temos o Baudelaire, né, que a gente tem, deixa eu ver aqui. Esse eu gostei muito, né, para quem é professor, digamos assim, vai trabalhar. Ensina. Tem um materialzinho sobre sala de aula invertida, se vocês gostam, que tem algumas referências. Eu vou colocar aqui o link direto desse material. Eu compilei aqui alguns textos, né? E entre fontes de referência, no final, sobre sala de aula invertida, os dois caras que são os autores, assim, que começaram com esse movimento, é o Jonathan Bergman e o Aaron Sams. Nesse material tem resumos do livro deles, dá até para baixar o livro deles, né, de graça. Então, sobre esse assunto, tem naquele material que eu recém dei, mas esse livro aí é interessante. O outro, que é sobre dinâmica de grupo, aí aqui nós temos referências, tá aqui.
Tá aqui, achei. Não é Baudelaire, é Bordenave. Minha memória me enganou. Esse livro do Bordenave fala sobre aquelas dinâmicas, estratégias de grupo. É um livro que já está na 30ª edição, muito bom para professores que não são da área de pedagogia, que queiram ter um olhar bem pragmático, bons exemplos de como envolver ativamente os alunos no processo de aprendizagem. Liane, eu só ligar minha câmera aqui. Eu queria agradecer de novo a palestra. A gente passou do nosso horário aqui, foi muito, muito boa a palestra. É só eu fazer uma propaganda aqui, porque estão nos assistindo e certamente vão nos assistir remotamente professores que trabalham com essa área, alunos que trabalham com essa área, e eu queria convidar todos para submeter no workshop do Comitê Técnico de Vídeo Colaboração, que é ligado ao Web Media, que é o Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Então, nesse link que eu deixei aí no chat, tem a chamada de trabalhos para o workshop O Futuro da Videocolaboração. Então, convido a todos para submeterem artigos para isso aí. Então, não sei, Gustavo, se quer comentar alguma coisa. Do meu ponto, só queria agradecer, Liane, a excelente apresentação. Eu só estou colocando aqui tá, o Fernando Cruz, diz que tem interesse em laboratórios virtuais, laboratórios remotos, ele acessa o FET, e eu botei para ele um link do nosso projeto Avatar, Ambiente Virtual de Aprendizagem e Trabalho Acadêmico Remoto, que é sobre construir laboratórios virtuais usando mundos imersivos, e ali tem um link para um livro também que a gente publicou, que é Cognição e Aprendizagem em Mundo Virtual Imersivo. Então, tem bastante material sobre essa questão que ele perguntou de laboratórios virtuais. Perfeito. Uma pergunta recorrente é sobre onde vai ser disponibilizada a palestra para acesso assíncrono. Aí a gente vai enviar para todas as listas que usamos para divulgação, tanto do PGIE como do SBC, e todas as listas, e vão mandar os links de acesso, ok? Eu gostaria também de reforçar o agradecimento ao professor Eliane, em nome da RNP, em nome do Comitê Técnico de Vídeo Colaboração, a oportunidade que ela nos trouxe aqui de ouvir muito sobre o tema. Obrigado, parabéns pelo trabalho. E é isso. Certo? Então, que bom que podemos ser feito, ainda estou com bateria, né? Voltou a luz agora. Nem tinha percebido. Que a situação foi bem dramática. Perto da minha casa aqui caiu árvore e estavam 805 mil pessoas sem energia no estado hoje de manhã. Mas que bom que o celularzinho aguentou funcionar de roteador. Tá bom. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos os presentes que permaneceram conosco aqui até ao final. E a gente dá então por encerrada aí a reunião temática com a apresentação da professora Eliane. Muito obrigado, um bom dia a todos e uma boa semana. Fiquem em casa. Fique em casa não, vá para a rua. Não se entregue a esta porcaria de vírus. Muito bom. Um abraço, pessoal. Tchau. Abraço.